Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos no capítulo de número 13, na questão de número 7, que fala sobre convidar os pobres e os estropiados. Estamos na segunda parte. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. E quero explicar a vocês que nossa leitura e estudo se faz por aproximadamente uns 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, cada capítulo eu divido por partes. E quero falar para vocês também o motivo pelo qual considero uma leitura e estudo. Porque eu dou as minhas opiniões, quando eu acho necessária, sobre as informações que nossos irmãos espíritos nos trouxeram, ok? Então vamos lá. E ele fala: convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também: aquele que o havia convidado, quando puderdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de nada que eles vos convidem em seguida. A seu turno, de nada não, desculpa, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Então, ele está falando aqui basicamente, né? Convidar é uma metáfora, né? A gente fazer o bem sem interesse a quem, ou seja, sem interesse. É mais ou menos isso. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. Quem falou isso foi Lucas. Ok? Número 8. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, deixa eu concluir aqui. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e há homens incapazes de compreenderem as nuances de cada pensamento. Seria preciso imagens fortes produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: sereis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vista de uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão
nada vos retribuir. E, por fim, é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Certo? Dividir, né, com prazer aquilo que temos, geralmente até em excesso, não é verdade? Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhes, ou que podem convidá-las a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É por vezes prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Bem, tudo isso é resumindo, né? Fazer o bem sem interesse algum de retribuição, nem do outro lado, nem por aqueles que estão fazendo imediatamente, né? Fazer, simplesmente fazer o bem por fazer. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Número 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada um rico, muitos pobres se alimentariam e não verias mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se eu pudesse saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. Senão, então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Então é isso, minha gente. Como a gente acredita na reencarnação, pode acontecer isso também, né? Da gente recusar ajuda ou auxílio a uma pessoa, né? E quando a gente sair da vida aqui e chegar lá do outro lado, vai ver que essa pessoa, na vida passada, foi uma pessoa que nós muito amamos e provavelmente foi uma pessoa que muito fez por nós. Não é verdade? É isso aí. Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral
cada um pode praticar, a que nada custa materialmente. Entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazer nesse mundo inferior, onde estáis encarnados, no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar o mais tolo. E ainda, aí está um gênero de caridade, saber-se ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa da boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de vós, enquanto que, na vida espiritual, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Então, gente, tá vendo aqui? Além disso tudo, a gente não dá importância quando formos maltratados de alguma forma. Ele deu alguns exemplos aqui, né? Essa pessoa está falando, esse espírito está falando que ele viveu aqui na Terra. Basicamente ajudou bastante gente e quando chegou na vida espiritual foi auxiliado. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre, rejeitado, talvez repilas, né? Um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Tá vendo, gente? É o que essa pessoa está falando, esse espírito está falando. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos. E pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Tá vendo? Pensar em Deus, pedir a Deus que ajude esses irmãos. Quem falou isso aqui foi a irmã Rosália, em 1860. Número 10. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos, como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam do nome do Altíssimo. Né? Eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão, é inútil, estou no fim do meu caminho. Morrerei como vivi. Dizei a estes, Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos,
prestes a sucumbirem sob as más tentações. Diz eles: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temam em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio. Como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa? Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Quer dizer, a consciência, logo que você se arrepende, tem o remorso, a consciência volta. Certo? Ele continua: escutai-a, interrogai-a e frequentemente consolar-vos-ei com o conselho que dela tiverdes recebido. Tá vendo? Consultar, sempre. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Quem mandou essa mensagem foi um espírito protetor. Todos eles são unânimes, né? Que fala para a gente ter paciência e fazer sempre o bem. É isso aí, sem termos interesse de recebermos algo em troca. Agora vai falar sobre a beneficência. Número 11. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento faz com que se lhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo. Esse sentimento faz com que se olhem os outros, né, com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, quer dizer, nos olhamos. Que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesse, meus amigos, não ter mais doce ocupações que é de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderias comparar a essas festas alegres? Quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras.
quando vede de súbito esses semblantes decorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão. Esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosos as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde, um instante antes, não havia senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para... Deixa eu repetir esse pedaço aqui. Em te praticando a caridade, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E, durante seu exílio na terra, tu lhe serás a consolação, o ente gozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio de Deus, de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer, e fechar-lhe os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó! Não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecer a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe. Quem falou isso foi Adolfo, bispo de Rangel. Número 12. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido
deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Pois é, a gente gosta, né, de ver coisas boas, é verdade. Se procurasses apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permanecerias sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança, né? É só lembrar, né? Muitas pessoas doaram a sua vida inteiramente, né, ao seu semelhante. Pois é. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração e todas as máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro. Faz-se dele uma palavra. Vou voltar esse trechinho aqui, peraí. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras? O coração e todas essas máximas suaves. Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provém senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus, e meditai-as. Não basta ler, né? Tem gente que só lê, mas não medita. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei armas de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Não é senão um encorajamento que viemos vos dar. Não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite nos manifestarmos a vós. Mas, se quisesse, não se teria necessidade senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não há esperança num futuro melhor, num interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude
que ele dá à criatura, como querer-se desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho à caridade? Carinho não, é carinho. Bem, meus amigos, então vamos parar por aqui, já deu nossos 30 minutos. Na próxima leitura vamos começar aqui, na parte 3, será a terceira parte. Ok? Então é isso, basicamente falou muita coisa que a gente já sabe. Precisamos nos esforçarmos, nos dedicarmos um pouco mais. Não é uma regra para todos, tem gente que está fazendo muito, tem gente que faz mais do que deveria fazer, na verdade, né? Se doa muito mais. Bem, enfim, não fica julgamento para ninguém. Cada um sabe de si, não é verdade? Cada um de nós sabemos o que podemos fazer e podemos dar. Que Deus abençoe a todos nós. Espero que tenham gostado da nossa leitura e estudo de hoje. E até a próxima. Tchau.